10 seconds to self-destruct. Brothers and sisters. Como mierda. Y ahora les vamos a dar por el culo. I want to survive. I want to live. Damn you! El pánico es global. Silent Breed is people! Saudações aos sobreviventes! Bem-vindos mais uma vez a Um Dia Depois do Fim do Mundo, o único podcast em que a gente assiste filmes e às vezes curtas e animações e tudo que a gente pode para descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade. O meu nome é Ellen, ainda estou no meu bunker 002, mais uma vez com meu amigo Rafael. Olá, gente! Rafael que quer descobrir por que choram as rosas. Choram as rosas, eu não sei o resto. Não, Rafa, não canta porque tem direitos autorais e a gente não tem dinheiro pra pagar. É verdade. Mas e a gente também não quer prejudicar o ouvido de ninguém, né, com a minha voz, então... Mas, Rafa, você não vai descobrir por que choram as rosas, porque, como você sabe, as rosas não falam. Eu não sabia. Em Pequeno Príncipe ela não fala? É outra referência. Não, ela é especial, como você sabe, né? A rosa do Pequeno Príncipe. Gente, a gente tá nessa palhaçada toda porque hoje a gente vai fazer um episódio especial. A gente vai falar de um curta brasileiro muito legal que se chama Los Rosales. E é um curta de 2015 que foi dirigido pelo Daniel Ferreira. Foi que até na época apareceu em vários lugares, tal, porque ele é muito interessante, ele é um curta de stop motion. Sim. E ele tem o nosso tema dentro desse curta, porque ele fala de um robozinho que vive solitário nesse mundo que parece um mundo pós-apocalíptico, e ele vive repetindo o mesmo trabalho todos os dias. Não, ele não é o Wall-E. Ele trabalha nas engrenagens e produz sempre uma rosa, que é o seu único alimento. Até que um dia, a máquina apresenta um defeito e ele acaba descobrindo um novo mecanismo que pode mudar a maneira como ele vive. Esse curta a gente achou muito interessante por ser um curta que fala, principalmente no final dele, a gente vai dar spoilers, tá, gente? Mas... em todo caso, esse curta vai estar... o link dele vai estar no nosso Twitter, pra vocês saberem. Ele é bem curtinho, ele é... quantos minutos? 10 minutos, né? 8, quase 10, né? Quase 10. É uns 10 minutos, então você assiste rapidinho. Então daí, prestigiar aí um trabalho brasileiro, de um diretor brasileiro, que deu muito trabalho. Depois a gente vai falar como é que foi feito esse curta. Sim. Mas ele fala de um tema que eu vi em outros curtas do mesmo estilo, que é sobre pensar fora da caixa, sobre rotina e sobre pensar fora da caixa, né? Sim. Então eu vi, dando uma pesquisada sobre isso, eu lembrei de outros trabalhos, e principalmente curtas. É engraçado como esse tema acaba surgindo em vários curtas sobre a rotina e trabalho, sobre o quanto pode, tipo, aquele negócio esmagar a sua alma, sabe? Sim. Eu já trabalhei em tipo escritório, num lugar em que você mexe com burocracia e esse tipo de coisa. E eu concordo com esses cineastas que fazem curtas sobre isso, que realmente a rotina... E lidar com burocracias vazias e aquela coisa que você não vê um objetivo maior naquilo lá, a não ser, né, cumprir o que é dito para você cumprir. E você não cria nada e você... Bom, depende, acho que da personalidade da pessoa também, né? Não sei. Mas eu então acho que talvez tenha as pessoas que gostam. Mas eu acho que é triste mesmo, né? Parece que agora a gente é colocado só em funções e a gente acaba não vendo esse produto completo, né? Sendo feito. Por exemplo, artesanato, né? Quando a gente faz um artesanato sozinho, a gente vê todo o processo e o final é
é muito gratificante, né? Saber que você fez aquilo, tudo. Mas, enfim, eu acho que a gente já entraria na pauta capitalista, né? E industrial também. Exatamente. Que é colocar as pessoas em funções. E, assim, Charlie Chaplin já falava disso muito tempos Em antes. tempos modernos. Sim. Então tem o filme do Charlie Chaplin, pra quem não sabe, chamado Tempos Modernos, em que tem uma cena em que ele trabalha numa fábrica e usando todo aquele humor corporal dele e tal, ele tem que sempre apertar os parafusos. Sim, então vem o sim. próximo, ele tem que apertar, e lógico que ele acaba se embananando ali e acaba, né, sendo engraçado a cena e Sim, tal. sim. A gente vai colocar a cena, é uma cena clássica e a gente vai colocar no nosso Twitter. Mas surgiu ali também, depois da Revolução Industrial, esse trabalho repetitivo, esse trabalho que não estimula o cérebro humano, né? E que eu acho que esse curta acaba falando disso de alguma maneira. Sim. Eu queria dar algumas... Já que a gente tá falando de sugestões e desse tema, eu queria falar de alguns outros curtas que eu vi que tem o mesmo tema. Ah, ótimo. Você encontra esses curtas no YouTube, tá, gente? Tem um chamado Work, que é muito engraçadinho, porque é uma criancinha que ela quer comprar um sapato da moda, que ela vê ela vê ali num outdoor, que se chama Moon Shoes, sei lá, o sapato da lua, Sim. coisa assim. E é muito, tipo, daquele, às vezes tem umas partes de humor meio nonsense, assim, mas é muito engraçado, eu ri muito com esse curta. Que esse menininho, ele fala pra mãe, compra Moon Shoes pra mim. E a mãe dele fala assim, a mãe dele tá assim, já de saco cheio, e fala assim, não, você tem que trabalhar pra conseguir isso daí, não sei o quê. Ah, então eu quero trabalhar. O menininho Olha, fala. nossa. E daí ele fala assim, ela fala assim, não, né, vai pra escola. E ele vai pra escola, ele acaba entrando numa empresa lá e fala, eu quero trabalhar. E daí a piadinha é que a mulher acha que ele é um anão. E que ele é o novo funcionário, e daí aí deixa ele trabalhar, e é lógico que é completamente nonsense o negócio, ele começa a trabalhar lá, só que você vê passando os dias, e no começo ele é bem crianção, assim, ó, acho que ele é uma criança, ele fica rodando na cadeira, ele fica brincando, e daí o chefe dele fala, você tá aqui pra brincar, ou pra conseguir o seu cheque no final do mês? Aí ele fica pensando, ele pensa no Moon Shoes dele, e daí ele fala assim, não, eu vou trabalhar. Aí ele fica trabalhandinho lá, aí todo dia ele trabalha, e daí ele vai mudando, ele vai meio que envelhecendo ali, e a voz dele envelhece, até que chega uma hora que um colega de trabalho dele pergunta pra ele, e aí, como é que você vai? Daí ele fala, às vezes eu queria não ter acordado. E ele fala assim, e muitas pessoas no comentário falando, tipo, nossa, me identifiquei. Quem se identifica? Mas enfim, assista o final, o que acontece no final desse curta chamado Work. Tem um outro que é de 2017 chamado Routine, que é rotina, e é sobre um pai e um filho que fazem que o pai é azul e o filho é laranja. Mas o pai, ele vai perdendo a cor dele à medida que ele vai também ficando naquela rotina de trabalho. E ele volta, e o filho é muito mais brincalhão, ele gosta de músicas, ele é muito mais alegre. E ele volta e abraça o pai dele, e quando ele abraça, o pai recupera um pouco da cor, sabe? Então ele sente, esse daí é muito bonitinho, muito bonitinho. Só que, aos poucos, o filho também seguindo aquela rotina da escola e tendo que receber ordens e fazer sempre, né? Aí já tem aí uma outra crítica ao sistema, o sistema escolar, né? O sistema educacional. Ele acaba também perdendo a cor laranja dele, e o pai começa a perceber que ele não tá mais recebendo aquela alegria ou aquela cor quando ele abraça o filho dele. É muito bonitinho. Esse é daqueles de você chorar no final. Assistam esse também. E por último, eu queria falar de um videogame que é sensacional. Gente, eu não jogo videogame, mas eu assisto gameplays. Olha que coisa esquisita, né? Porque a pessoa tem problema, né? Não, é a nova realidade do jovem.
Fica tranquilo. Então, é realidade de jovem. Faz tempo que eu não assisto nenhum deles, mas assim, eu gosto de assistir esses que têm história, porque pra mim, às vezes, no meio dos videogames, apesar de às vezes quem é o público-alvo e tem muitos problemas ali no meio dos gamers de preconceitos e coisas bem feias, mas tem gente muito talentosa escrevendo boas histórias e transformando em jogos. E é o caso desse jogo que se chama Stanley Parable, que é a parábola do Stanley, uma coisa assim. Então, nesse jogo, o Stanley tem um narrador que conta a história dele, e ele sempre trabalha na mesma sala, apertando os mesmos botões, seguindo as ordens que chegavam todo dia. E ele faz isso todo dia, na mesma sala, os mesmos botões. E ele é vigiado pela mesma câmera também, tem uma câmera. Até que um dia, que é quando começa o jogo, nenhuma ordem chegou para ele seguir. E ele acha estranho. Sim. E é quando você começa a jogar. É muito engraçado, porque daí, quando você sai da salinha dele, você percebe que nenhum dos colegas de trabalho dele vieram trabalhar naquele dia. E que o narrador continua narrando as coisas que você tá fazendo. E ele espera que você siga as coisas que ele tá dizendo. E ele fica muito passivo-agressivo se você não segue. Se ele fala, você vai pela porta tal e você vai pela outra porta, ele fica muito bravo e é muito engraçado. A coisa mais interessante, se você for jogar ou assistir esse jogo, é sobre... Porque ele tem uma metalinguagem que pode falar sobre produzir jogos, mas também pode falar sobre você sair, exatamente esse tema de pensar fora da caixa, e você sair dessa ideia de fazer aquela coisa todo dia e de repente o mundo à sua volta, você não enxerga que o mundo à sua volta é completamente diferente do que você pensava. Eu acho que estimula muito essa discussão, esse jogo. E esses curtas, todas as nossas recomendações vão estar no Twitter, tá, gente? Eu acho que a coisa mais interessante é também pensar em olhar as coisas que já existem e transformar elas, né? Ressignificar elas e tornar esses pensamentos dessas coisas comuns numa coisa transformadora, né? Em vez de sempre pensar naquela ideia inovadora e tudo mais. E aí eu acho que a gente entra em outro aspecto aqui desse curta, que é esse tema da afinidade dos recursos naturais. E assim, eu li muito esse final do filme como... esse personagem, esse robozinho, né? Ele descobrindo que, na verdade, ele não precisava da rosa. Ele precisava era da energia solar. Então, olha que interessante, né? A energia solar sempre existiu na história da Terra completa, assim, desde os dinossauros, né? O Sol existe. Então, você pegar uma coisa que já existe e transformar ela em energia, olha que interessante. E isso é muito mais inteligente, do meu ponto de vista, do que você ter que escavar mares e oceanos e não sei o que pra puxar petróleo, assim, eu não sei nem como isso consegue ser mais lucrativo, sabe? Eu não faço a mínima ideia, eu acho que é porque o sistema, ele já tá tão acostumado em fazer isso que acaba barateando e, claro, né, a mão de obra, que provavelmente deve ser totalmente explorada, mas enfim, não vamos entrar nesse assunto agora, porque eu acho que esse filme também fala dessa questão da afinidade dos recursos naturais. E realmente é um problema que a nossa sociedade contemporânea está enfrentando. Então, trago aqui para vocês, então, dados da Super Interessante, que está falando que a humanidade, então, está caminhando para a sexta extinção em massa. É uma situação na qual 75% das espécies do planeta deixaram de existir, assim, simplesmente. E nos últimos 540 milhões de anos, esse fenômeno ocorreu apenas 5 vezes. O último deles foi a que dizimou os dinossauros, ou seja, os próximos seres que vão ser dizimados aí vão ser a gente, porque a nossa ação está afetando isso. Não é mais um meteoro que vai cair na Terra, é a gente, a nossa ação. E assim, é muito importante ressaltar que quando a gente fala de recursos naturais, a gente fala de água, petróleo, enfim, tudo isso. Mas a gente tem que lembrar também que a gente está falando de alimentos. Então aí, você que agora está comendo sua batata, saiba que agora ela pode acabar também. E aí, se você vira para mim e fala, não, mas isso não é um problema para mim, porque eu como carne. Tá bom, então, o que esses animais comem?
É vegetal, gente. Assim, então, desculpa, mas você também tá fudido. Não tem como sair dessa. Não tem como sair dessa. Então, ou a gente muda os nossos hábitos, ou a gente vai chegar nesse lugar aí. A ONU soltou um dado também que, nesse padrão de consumo que a gente está tendo, seria necessário usar 1,75 de planetas terras durante todos os anos. Assim, como a gente vai produzir 2 planetas Terra, sabe? Onde a gente está tirando esse tanto de consumo? É uma coisa que a gente precisa muito pensar. Eu acho que aí os 2 temas que a gente falou e o curta se unem. Porque o que a gente tá falando? O curta, ele fala desse robozinho que trabalha, ele tá solitário, ele trabalha dia e noite nas mesmas engrenagens para produzir o alimento dele. Sim. Certo? E é sempre aquela uma rosa que ele consegue produzir, dá muito trabalho, ele se alimenta e continua com o trabalho. A gente falou sobre curtas, que é aquela repetição da pessoa que trabalha sempre e para que ela trabalha. Para também conseguir comprar os produtos que também são produzidos ali de novo e de novo, e a pessoa trabalha para poder comprar, certo? Exato. A gente tá falando da afinidade dos recursos naturais. E tudo isso é o quê, gente? Trabalho repetitivo, acabar com os recursos naturais e trabalhar sempre. Viver para trabalhar e não, né? Sempre, né? Viver para trabalhar e a gente acaba não trabalhando para viver, mas viver para trabalhar. É o capitalismo, que a gente já falou várias vezes nos episódios anteriores. Então, os capitalistas, eles produzem esses produtos, para isso eles precisam de recursos naturais que são finitos. Então, a gente acaba aquecendo, aumentando a temperatura da água, a gente acaba tirando recursos da natureza, acaba devolvendo lixo que o planeta não está preparado para aguentar essa quantidade de lixo, de plástico e outros materiais que vão demorar muito e muito tempo. Você vai morrer e o seu lixo vai continuar aqui. Sim. Essa que é a verdade. E eles têm que vender esses produtos. Então, para isso, eles têm que criar uma demanda, uma necessidade. Que é o que eles fazem com os Moonshus que o menininho queria comprar. Eles fazem propagandas, eles fazem você acreditar que você precisa de tudo aquilo. Exato. Você precisa ali da sua cafeteira, da sua air fry, da sua... Sabe, você precisa de tudo isso e você trabalha todo dia naquela mesma coisa repetitiva e que acaba com... que destrói, às vezes, seu senso criativo, a sua capacidade de pensar fora da caixa, porque parece que a sua felicidade depende daquilo, a sua vida depende daquilo. Você vai, trabalha tanto tempo, daí você junta, coloca aí investe, e daí um dia você vai ficar rico, e eles fazem a gente acreditar nisso. Para o quê que você vai ficar rico? Para comprar mais produtos, que precisa de mais energia, que vai criar mais lixo. Sim. E tudo isso é um ciclo que não acaba. E para que tudo isso, sabe? No final das contas. Então eu acho que essas histórias, por isso que esse tema acaba sendo usado várias vezes. É porque essas histórias mostram personagens em que algo aconteceu para quebrar esse ciclo, para quebrar essa rotina na vida do personagem. Acontece com o robozinho, que é um defeito da máquina que faz com que ele passe por uma outra parte da máquina ali e descubra uma outra maneira de pensar e de criar ali a energia dele. E de repente aquele personagem começa a pensar de uma maneira diferente. E é o que a gente precisa fazer se a gente quiser quebrar esse ciclo também, sabe? Sim. Então, às vezes, quando a gente fala sobre meio ambiente, as pessoas já acham chato. Quando a gente fala sobre o que está acontecendo sobre o capitalismo e o que está acontecendo com o planeta, parece tudo muito pessimista. É isso aí, tá tudo destruído, estamos destruindo tudo e não tem o que fazer. A verdade é que é o seguinte, gente, tem o que fazer. A gente tem que fazer como esses personagens, e a gente tem que fazer como esse robozinho e pensar fora da caixa. A gente tem que ver primeiro por que a gente valoriza as coisas que a gente valoriza. Por que a gente valoriza ter mais para daí a gente ser feliz, entendeu? Da onde veio essas ideias? Quem vendeu essas ideias pra gente, sabe? A partir do momento que você entende isso,
talvez o seu ponto de vista comece a mudar. Será que você precisa dessas coisas? Será que não existe outras pessoas vivendo de modos diferentes? Porque existe, viu, gente? A internet, ela serve como essa fonte de, principalmente você que segue pessoas, influencers no Instagram, que estão ali só para te vender coisas, essa que é a verdade. Eles te vendem uma imagem de felicidade e assim que você acredita nela, como sempre foi, já foram celebridades no passado, a televisão fez isso no passado, agora a internet, é o Instagram da vida, a imagem de felicidade e assim que você acredita, eles te vendem alguma coisa. Você quer ser bonita que nem eu, não sei o que lá? Compre essa maquiagem. Compre esse produto que vai te fazer emagrecer. Compre isso daqui que vai esconder suas estrias. Ai, você não vai ser feliz com essa barriguinha. Você não vai ser feliz com a pele do jeito que você tem, que é tipo a sua pele natural, normal. Você tem que ter isso nos seus dentes. Você tem que ter isso no seu cabelo. Aí você vai ser feliz. E não só a aparência, né? Você tem que ter esse carro, essa moto, esse novo celular, esse novo brinquedo que não serve pra nada, vai te distrair por um pouco, daqui a pouco vai ser lixo ali. Essa que é a verdade. Acho que a gente tem como mudar, tem um otimismo aí sim, mas a gente vai ter que começar primeiro a se afastar de pessoas que só querem te vender uma imagem falsa de felicidade para vender produtos e depois começar a se aproximar de ideias diferentes, de pessoas que estão vivendo de uma maneira diferente. Tem pessoas assim que têm vivido, existem comunidades que estão sendo formadas e que acreditam em certos, existe uma linha aí de política também, que é o ecossocialismo. Sim, sim. Que acredita aí nessa união das pessoas a favor também do meio ambiente, dos animais. Tem pessoas vivendo de maneiras diferentes. E elas estão, inclusive, na internet. Elas têm bem menos seguidores do que a maioria desses influencers, porque a ideia que eles vendem não é de comprar para ser feliz, não é tão fácil assim, né? Você precisa ter outros valores aí, mas eles estão por aí, tá, gente? E é possível, sim. Eu acho que, claro que depende muito do sistema político, depende de muita coisa. Tem gente que fala, né? Não existe consumo consciente no capitalismo quando se fala em consumir, consumir coisas alternativas. Sim. É verdade. Mas eu acho que a gente tem que se preparar, se a gente quer que o mundo seja diferente, que seja um mundo novo, a gente tem que ser pessoas novas. Exato. Não adianta nada se a gente acredita ainda naquelas coisas, se a gente tem aquele coisa no fundo do estômago de que a gente não vai ser feliz enquanto a gente não for tão bonito quanto aquelas pessoas, tão rico quanto aquelas pessoas, ter todas as coisas que aquelas pessoas têm. Se a gente ainda acredita nisso, a gente não está preparado para formar um mundo novo, para ser pessoas nesse mundo novo, entendeu? Então eu acho que é por isso que isso é importante. O primeiro passo é a gente rever os nossos valores e pensar fora da caixa e de repente perceber, nossa, tem mais coisas à minha volta, não só aquilo que foi ensinado e que tá nos outdoors e aquelas coisas que a gente aprende no Instagram e na televisão, etc, sabe? Eu só acho importante ressaltar que a gente não tá criminalizando o consumo, tá, gente? A gente tá criticando o consumismo, são coisas diferentes. Então, assim, para quem quiser saber mais sobre isso, deixa aqui outra recomendação, que é o vídeo Socialista de iPhone, da Sabrina Fernandes, que fala justamente sobre essa diferença. Então, consumo, a gente sabe que é uma coisa totalmente necessária, consumir alimentos, consumir água, consumir energia, até mesmo consumir, por exemplo, um notebook que você vai usar no seu trabalho, não tem problema. O problema é que você tem que precisar desse produto que você está consumindo, né? E aí que entra o consumismo, que é justamente essa coisa de publicidade te criando essa necessidade, essa falsa necessidade, aliás, de que você precisa daquilo. E isso é uma coisa ruim. Sim, e é isso. Enquanto tiver gente para comprar, eles vão produzir. E é justamente... E a gente tá deixando bilionários cada vez mais ricos, né? Achando que, enfim...
É todo realmente um ciclo vicioso que a gente não vai quebrar enquanto a gente não fazer que nem o robozinho do nosso curta. Ou que a gente fizer que nem esses outros personagens. Eu acho que tem cineastas tão insistindo nessa ideia de novo, Muito bom, de né? pensar diferente, porque são, às vezes, artistas que já pensam, que olham esse mundo e tentam pensar de uma maneira diferente, né? Um outro ponto de vista, né? Infelizmente, eles não conseguem uma plataforma tão grande, né? Geralmente, porque justamente eles estão criticando essas plataformas. Mas, assim, a gente pode dar nosso apoio, por exemplo, assistindo eles e já recomendando para outras pessoas, fazendo essa ideia ser jogada para todo mundo, sabe? Sendo transmitida cada vez mais. E criando coisas assim também, sabe, gente? A gente passa ideias pra frente. Se você tem algum tipo de seguidores, se você tem seguidores nas suas redes sociais e você consegue mostrar, olha a ideia que eu tive, olha o que eu tenho feito, isso daí parece uma coisa muito pequena, mas ajuda, viu? Inspira outras pessoas a fazer. É engraçado, né? Eu tava falando com você sobre isso, sobre essas pessoas que... Eu sigo algumas pessoas que falam sobre sustentabilidade e falam sobre... E é uma coisa difícil, porque quando a gente vive no sistema, as pessoas... Existe esse fator que é a diferença social, Sim, né? sim. O pobre, ele trabalha mais e ganha menos. Uma coisa que falta pro pobre, além de dinheiro, é tempo, Sim, né? E saúde também, né? Exato. Porque a gente não tem, às vezes não tem acesso a um bom sistema de saúde e a tempo para se alimentar bem, tempo para dormir direito, para fazer exercícios, e tudo isso prejudica, né? Então já tá em desvantagem aquele negócio de meritocracia, de que as pessoas, se você trabalhar tanto, não sei o que lá, aí você vê as pessoas que realmente... foram ricas, elas já eram bem de situação, eles já tinham todos esses recursos antes, né? Mas eu acabo seguindo essas pessoas que falam de sustentabilidade, então só vale se elas são socialmente conscientes também, todas essas práticas, mas é muito difícil de vender essa ideia, né? De passar essa ideia para frente, porque é uma ideia coletiva. Essa que é a verdade. A gente melhorar a situação do planeta, talvez salvar o que a gente tem, os nossos recursos e as coisas assim, é uma ideia coletiva. É muito mais fácil pro coach vender a ideia de que você pode ficar rico se você trabalhar tantas horas, se você investir não sei aonde, se você não sei o que lá, você vai ser um vencedor também. Quando essas pessoas, às vezes... Elas ficam ricas vendendo livros sobre como ficar ricas, vendendo cursos sobre como ficar ricas. Às vezes são pessoas que já tinham uma família que já era bem de situação, às vezes nem sempre eram ricos. Às vezes são, né? Mas eles têm que ter uma certa aparência também, porque pessoas geralmente, vamos falar a verdade, né? Geralmente são brancos, Exato. né? Principalmente homens brancos, mas mulheres brancas também, mas geralmente eles têm um estereótipo certinho ali de vende, você quer ser um vencedor como eu? Aí você tem que pensar, mas eu não sou, né, eu não tô dentro, tem uma diferença aí da sua vida com a minha, né? Tem motivos pelo qual ele conseguiu o que conseguiu, não foi pelos métodos que ele tá te vendendo, tá? Agora, as pessoas que falam sobre sustentabilidade é um trabalho aí, e é uma conscientização, e é um estudo que a gente tem que ter dentro das nossas limitações, lógico, mas é muito importante e é urgente, sabe, pessoal? É urgente, porque o que acontece? Quando os desastres naturais e as consequências dessa produção exagerada e do capitalismo e de tudo que está acontecendo... Quando essas consequências acontecerem, os primeiros a pagarem o pato não vão ser só os ursos, os ursinhos que, né, a gente fica com dó, os animaizinhos, vão ser os pobres, tá, pessoal? Exato. Quando acontecer desastres naturais, quando acontecer até certas epidemias e coisas que estão aí, né, existem estudos que dizem que uma segunda versão aí do coronavírus, de outros vírus podem acontecer e agora vir de animais que são tradicionalmente
parte daqui da alimentação brasileira, como, por exemplo, da agropecuária mesmo. A gente já teve outros vírus, como o vírus da vaca louca, que chegou a matar pessoas, não só animais, ou a gripe suína, ou... Brumadinho, né? Brumadinho, que também acabou desolando pessoas pobres. As pessoas ricas não foram afetadas, tá? A gente tem que colocar isso também. Então todo esse consumo de carne, que acabou virando até um alimento de luxo, e a gente sabe que tem sido um grande responsável pelo aquecimento global. Não é uma maneira burra de se produzir alimento, porque a gente já falou aqui, tem que devastar florestas, o que já é um desastre, e para daí fazer a plantação de soja e de milho, para daí alimentar com a soja e o milho o gado. Não é para alimentar pessoas, a gente poderia fazer isso. Uma plantação inteligente, alternando as plantas e alimentar mais gente, alimentar a população de uma maneira mais barata, mas não, a gente não faz isso, porque o que vende, na verdade, é esse luxo, essa fartura, essa imagem de fartura, né? Então, o que a gente faz, a gente devasta florestas, planta soja e milho, alimenta o gado, para matar o gado, para daí vender a carne, que é muito mais caro do que seria se a gente tivesse vegetais ali naquele lugar. Mas tudo isso é porque a gente tá acostumado e a gente não quer sair disso, a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Por mais que a gente esteja sofrendo, por mais que a gente esteja em classes sociais mais desfavorecidas do que essas pessoas, ainda existe um conforto em obedecer o sistema, em seguir aquilo que eles nos dizem. Sair da zona de conforto e tentar procurar alternativas é sempre estranho, porque as pessoas vão falar sobre você, você não tá... Às vezes você pode se sentir isolado, até, dependendo do lugar onde você tá. Às vezes ninguém mais na sua família, no seu meio, se preocupam com isso, ou querem seguir isso, sabe? Então você pode se sentir... Só que, eu não sei, eu acho que tem coisas que você quer mesmo seguir, sabe? Teve tantas vezes na história em que a gente tava fazendo as coisas erradas, e daí tiveram aquelas pessoas que falavam: ei, peraí, isso não é um jeito idiota de fazer as coisas, isso não é um jeito cruel de fazer as coisas, isso não é um jeito, sabe? E foi por causa dessas pessoas que aos poucos as outras começaram a mudar. Você quer ser a pessoa que ainda tá seguindo nas mesmas regras burras e injustas? Sabe, vale a pena às vezes a gente olhar pro lado ou olhar pra figura maior, assim, e tentar entender o que a gente pode fazer, sabe, pra mudar isso daí. Tem uma youtuber que eu sigo que ela tem um canal pequeno, mas ela é gringa, tá, gente? Então, eu gosto de usar o canal dela só como inspiração. Claro que aqui no Brasil a nossa situação é diferente e cada um vai fazer o que pode com os recursos que tem. Mas eu acho que é sempre bom a gente ter inspirações, tirar inspirações da onde a gente conseguir. Eu não lembro o nome dela, mas eu vou colocar no nosso Twitter, tá? É que ela tem ela também é formada, eu acho que em engenharia ambiental, ou o que é equivalente a isso, lá na formação deles. Então ela conhece bastante sobre isso e ela sempre ela fala sobre lixo, ela fala sobre consumo, e essas coisas. Ela diz uma frase no final de cada vídeo ela fala no final de cada vídeo uma frase que é: você não pode fazer todo o bem que o mundo precisa, mas o mundo precisa de todo o bem que você conseguir fazer. Sim. E eu acho que é isso, sabe? Essa seria a mensagem. Eu acho que só ressaltar aqui que a gente entende que pessoas pobres são alienadas pelo sistema e a gente não tá cobrando delas, tá? Essa mudança radical. A gente ficaria feliz, já muito feliz, se pelo menos essa mensagem chegasse até elas, porque já seria uma forma de conscientização. Mas a gente entende
que o trabalho, ele aliena as pessoas e não deixa elas buscarem conhecimento, simplesmente. E isso é uma ferramenta de muito poder que o capitalismo usa contra essas pessoas, e é muito feio isso. Eu acho que só se a gente conseguir criar a consciência de que está sendo explorado é um bom primeiro passo, Sim, sabe? sim. É por isso que estão fechando escolas, condenando universidades, porque produzem o quê? Conhecimento. E o governo quer o quê? Não quer isso. Quer aumentar, quer colocar... Taxação. Taxação como que é? Imposto? Taxar. Quer colocar imposto nos livros, Sim. né? E daí falar, livro é coisa de elite mesmo, Sim, enquanto jatinhos, heranças, fortunas particulares, vários produtos de luxo aí não são taxados. Olha que engraçado. Agora, livros é coisa de elite, entendeu? É muito esperto, gente, que eles estão fazendo ali. Mas é muito claro ao mesmo tempo, E tá? cruel, Fiquem né? atentos. Livros, em todos os governos totalitários, eles são queimados, eles são proibidos, porque tem um motivo aí. Eles são ferramentas poderosas de conhecimento, da maneira que você conseguir. E existem maneiras aí, a gente sabe, eu procuro, né? Não vou falar aqui, mas a gente procura maneiras aí, quando a gente não tem dinheiro, né? De conseguir livros. Busquem livros, tá, gente? E agora vamos entrar em outro assunto do filme, então, que é o stop motion, né? Nossa, gente, visualmente esse filme, ele é muito impressionante. O stop motion dele praticamente inteiro é feito com lixo. Eu não sei, não tenho esses dados se o lixo é reciclado, se o lixo foi produzido. Espero que seja reciclado, né? Porque a gente tá falando de sustentabilidade aqui, mas ele ajuda muito nesse aspecto pós-apocalíptico, né? Um cenário de estética retrofuturista steampunk. Que foi usado ali papelão, peça de computador, metal, né? É muito interessante. E ele demorou, foi o que, 1 ano pra fazer, né? Praticamente sozinho ali. Sim, sozinho. O diretor. Sim. E a gente sabe, a gente já fez trabalhos stop motion, a gente sabe Sim. quanto dá trabalho tirar cada fotinho, cada movimentinho, assim. Sim. E daí a câmera mexe, e daí o bonequinho cai, e daí você tem que começar tudo de novo. Ou, enfim, tem uma entrevista que o diretor fala que ele aproveitou esses pequenos erros pra fazer adaptou isso pra fazer algo diferente ali, né? Sim. E deu muito certo. O que já fala sobre o tema também, de você aproveitar pequenos erros para adaptar e fazer coisas diferentes. Só colocando aqui dados, esse filme então produziu um total de 21 mil fotografias. E ele é um curta de 9 minutos. Então, assim, imagine uma pessoa toda hora, em cada fotografia, tendo que mexer todos os objetos que se movimentam lá. E eu digo por experiência que é muito difícil. É muito Inclusive, difícil. se vocês quiserem ver o nosso curta, deixem aqui nos comentários das nossas redes sociais, que a gente pode mostrar. Não sei não. Não, ficou legal. Ficou legal o nosso também. É legal. Mas gente, dá muito trabalho. Stop motion não é pra pessoas que querem, tipo, fazer. É por amor. São pessoas que têm amor ao negócio. Que você não tem coragem de tirar uma fotinho a cada movimento, a cada 1/24 segundos. Por nada, entendeu? Você não vai ficar rico com isso. Você não vai, sabe? Você faz por amor mesmo. Porque dá muito trabalho. Mas ficou muito legal o resultado final. Muito. Vão conferir lá o curta, tá, gente? E pra quem se importa com o prêmio, esse filme ganhou o prêmio de melhor animação no Palm Springs International Short Fest e o melhor filme no Fast Cine Amazônia. Então, aí é um filme bem premiado. Muito bacana, né, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado da gente estar trazendo, às vezes, coisas diferentes. Se vocês tiverem outras sugestões de coisas diferentes dentro do nosso tema, de distopia, pós-apocalipse, esse tipo de tema, pode mandar pra gente nas nossas redes sociais, tá? Que é @depoisdia no Instagram e no Twitter, /depoisdia no Facebook, Um Dia Depois do Fim do Mundo no YouTube. Qualquer um desses lugares a gente vai ver as sugestões e vai colocar na nossa lista, tá legal? Muito obrigado por escutar até aqui e Bunker 002, câmbio desligo.
Muito obrigado por escutarem até aqui, gente. Tô esperando aqui, muito esperançoso, que a gente consiga, sim, evitar esse fim do mundo, tá? Rafael, Bunker 03, câmbio, desligo.